essas músicas tão bonitas, essas imagens tão bonitas, a gente agora entre em silêncio, a gente possa se dedicar a esse momento que é tão rápido, né, mas que é tão importante. Então, vamos começar a nossa reunião de hoje. Eu estou com um livro aqui, meu nome é Ellen, esqueci de me apresentar, sou Ellen, boa noite. E a gente vai ler hoje um trecho do Agenda Cristã, que é um livro do André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, e o item é o item 20, onde ele fala sobre as conclusões naturais. O paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha, o teórico fala excessivamente. O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Então, essa mensagem, né, de hoje. E a gente já inicia, eu já peço a todos que possam estar tranquilos onde estão, onde estiverem, que possam fechar os olhos, para a gente poder se concentrar numa prece nessa quarta-feira, que Deus possa iluminar cada um de nós, estando onde estivermos, em nossos lares. Às vezes estamos em alguns locais que não são os nossos lares. Então, que Deus possa nos iluminar e que essa luz se esparrame por todos os que estão ao nosso redor, encarnados, desencarnados, e que nossos mentores nos inspirem nessa noite, diante da palestra que a gente vai ouvir, da Adriana, que nos inspire, nos ajude a entender, a ter discernimento sobre aquilo que mais necessitamos nesse momento, que possamos nos conectar com essa mensagem divina e que o Mestre maravilhoso, nosso irmão maior, esteja conosco e aqueles que nesse momento se encontram em desespero, que se encontram angustiados, que recebam nossos pensamentos de conforto, de alívio, que através do Mestre Jesus possam todos serenar-se e ficar tranquilos nesse momento. Então, assim, também pedimos que o mentor da nossa querida Adriana possa iluminá-la, que seja uma palestra maravilhosa para todos nós e que a sua mensagem seja transferida para cada um de nós. Assim seja. Adriana, passo para você, então, a palavra. Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Vou só eu compartilhar a minha apresentação aqui. Vocês conseguem ver? Sim. E me ouvir também? Tá bem, tá bem. Ótimo. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todos. É sempre uma alegria muito grande estar reunido com as pessoas do COEX. Apesar de nós estarmos distantes fisicamente, eu tenho certeza que estamos reunidos em pensamento e em sentimento, com a intenção sincera de estudarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. Hoje a gente vai estar falando, então, sobre a escolha das provas, que é um tema que Allan Kardec apresentou para a gente e discutiu no Livro dos Espíritos, lá no livro 2º, capítulo 6. E eu também me utilizei de algumas informações que Allan Kardec traz para a gente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Esse é o capítulo mais extenso do Evangelho, exatamente porque Allan Kardec vai discutir, junto com a espiritualidade, a nossa condição de espíritos encarnados na Terra, que ainda vivenciamos aflições, muitas delas que são provas e algumas que são expiações, e a gente vai falar um pouco sobre as expiações também ao longo da nossa palestra. Então, a doutrina espírita, ela vem esclarecer para a gente que todos nós somos espíritos que fomos criados por Deus, simples, ignorantes e inexperientes, e todos nós fomos destinados a um mesmo fim,
que é uma condição espiritual de iluminação, de virtuosidade e, consequentemente, de felicidade espiritual, que Jesus já alcançou. E, por isso, ele assumiu a missão de encarnar aqui na Terra para nos revelar sobre essa condição espiritual, que é o reino de Deus. E aí os espíritos seguem dizendo que Deus deu a cada um de nós a missão de nos esclarecermos e nos aperfeiçoarmos moralmente nesse trajeto, nessa jornada rumo ao reino de Deus. E aí é interessante a gente pensar que o esclarecimento, ele está associado, ele está vinculado a um conhecimento da lei divina, que os espíritos também vão nos dizer que é o roteiro que nós precisamos seguir para que a gente alcance a nossa felicidade, para que a gente alcance esse fim ao qual todos nós estamos destinados. A compreensão e a prática dessas leis divinas, principalmente as leis morais, que é o que a gente estuda no contexto da religião, é o que permite que nós nos aperfeiçoemos moralmente. E aí os espíritos continuam dizendo que nós adquirimos esses conhecimentos quando nós passamos pelas provas que Deus nos impõe. Então, quando a gente pensa que nós saímos de uma determinada condição espiritual e estamos destinados a uma outra condição espiritual, e nesse processo a gente precisa conhecer, compreender e aplicar a lei divina, passando por provas, a gente pode fazer uma analogia que da nossa jornada evolutiva, da nossa jornada espiritual, com a nossa trajetória escolar. Então, na escola, a gente também aprende algumas coisas e na escola a gente também passa por provas. Então, o nosso processo evolutivo de aperfeiçoamento espiritual, ele é um processo de aprendizado, ele é um processo educativo. E a palavra educação, ela tem origem no latim, do exducare, que significa colocar para fora aquilo que existe de melhor dentro de cada um de nós. E isso que existe de melhor dentro de cada um de nós é exatamente a lei divina, que Deus colocou na nossa consciência quando ele nos criou simples, ignorantes e inexperientes. Então, nesse nosso processo de jornada evolutiva, a gente precisa acessar essa lei divina que está dentro de nós, compreendê-la e conseguir colocá-la em prática através da nossa conduta moralizada. E aí, quando a gente, e nesse processo de aprendizado, então, a gente precisa passar por essas provas. Quando a gente pensa nas provas que a gente faz na escola, quando nós somos estudantes, a gente geralmente olha para esse momento, para esse instrumento que é a prova, a gente fica um pouco assustado, a gente fica até um pouco desesperado quando a gente se vê diante dessas provações. Só que a gente precisa lembrar que a prova escolar, ela é um momento, ela é uma fase do aprendizado em que nós somos colocados enquanto estudantes diante de uma situação difícil, diante de um problema, que a gente precisa se utilizar de todo o aprendizado que a gente já acumulou até ali para resolver. Então, geralmente, a gente faz essas provas, a gente tem esses momentos avaliativos ao final dos períodos letivos, por exemplo, no fim do bimestre. Então, ao final do bimestre, a gente se vê diante de uma situação difícil, diante de uma situação complexa, e a gente precisa se utilizar de todo o conhecimento para resolvê-la. Então, ao longo desse período letivo, a gente aprende os conhecimentos que a gente precisa utilizar, assistindo às aulas, fazendo lista de exercício, fazendo aula prática, se reunindo em grupo para discutir os pontos que a gente tem mais dificuldade. E a prova, ela faz parte desse processo de ensino e aprendizado. Toda analogia que a gente faz tem limitações, e a limitação que a gente encontra nessa analogia que eu propus é porque muitos professores e professoras ainda se utilizam da prova como um instrumento de castigo, como um instrumento de opressão aos seus estudantes, perguntando, por exemplo, coisas que não foram ensinadas ou dando uma prova surpresa. E aí, a gente que é da educação sabe que esse não é o objetivo e a finalidade da prova. Então, Deus, que é quem aplica, quem impõe as provas na nossa vida espiritual, ele não faz isso com a gente, porque ele é infinitamente justo, bom e misericordioso.
E ele nos criou para que a gente tenha sucesso nesse processo de aprendizado e para que a gente possa superar as provas pelas quais a gente passa na nossa encarnação. Então, Deus só permite que a gente enfrente provas na nossa vida que ele sabe que a gente tem condição de superar, que a gente tem condição de se sair bem delas, porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E é muito importante a gente ter essa consciência quando a gente se vê diante das nossas provas, porque as nossas provas, elas sempre parecem muito difíceis para nós, exatamente porque a gente está diante de uma situação em que a gente precisa aprender alguma coisa, mas a gente precisa sentir, a gente precisa ter a certeza de que se Deus está permitindo que a gente passe por essa situação, por mais difícil, por mais complexa e mais dolorosa que ela possa parecer, nós temos condição de passar por ela de maneira bem-sucedida, porque Deus nos ama a todos infinitamente. Os espíritos vão seguir dizendo que do mesmo jeito que a instrução escolar modifica a nossa inteligência porque amplia o nosso conhecimento, é pelo conhecimento das leis morais que nós podemos modificar as nossas más inclinações. E que é pela educação moral que a gente consegue combater as nossas más inclinações. Porque se nós tivéssemos sido criados perfeitos, nós não teríamos o mérito para desfrutar dessa perfeição. Exatamente porque o nosso aprendizado, ele é tanto maior quanto mais a gente consegue aplicar aquele conhecimento. E se a gente pensa de novo no contexto escolar, isso acontece muito frequentemente. Eu sou professora e frequentemente os meus alunos falam para mim, nossa, professora, quando você está explicando o conteúdo, é muito fácil. Só que na hora que a gente vai fazer um exercício, na hora que a gente vai resolver a prova, a gente encontra as dificuldades. Então, nós que somos espíritos encarnados e desencarnados também, que estamos aqui numa casa espírita cristã, que escolhemos voluntariamente estar aqui hoje reunidos para ouvir sobre o Evangelho e sobre a doutrina espírita, a gente já sabe, na teoria, o que a gente precisa fazer para a gente superar as nossas provas, e para a gente conseguir ter sucesso nessa nossa jornada evolutiva. É só a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só que quando a gente vai aplicar esses mandamentos de Jesus na nossa vida prática, a gente percebe o quanto é difícil, nas mais diversas situações, a gente exercitar esse amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Isso porque a gente também precisa lembrar que a moral é uma regra de conduta. Então, nós não nos tornamos pessoas moralizadas porque a gente sabe de cor todos os versículos de todos os evangelhos, ou todas as perguntas do livro dos Espíritos, ou porque a gente leu todas as obras da codificação e todas as obras subsidiárias. Nós nos tornamos pessoas moralizadas porque a gente adota todos esses conhecimentos na nossa vida prática, na nossa relação com Deus, com as pessoas que estão ao nosso redor e conosco mesmo. Porque é a vivência dessas experiências difíceis que permitem que a gente aprenda a moral do Cristo verdadeiramente. E daí a importância da gente olhar para Jesus como o nosso guia e o nosso modelo. Porque como ele é um espírito que já passou por toda essa jornada evolutiva e já alcançou essa condição espiritual de iluminação e virtuosidade que é o reino de Deus, é a conduta dele que precisa ser o parâmetro para nós. Então, quando a gente se vê diante das nossas dificuldades e a gente pensa, como eu devo me comportar para que eu esteja de acordo com a lei divina, para que eu esteja agindo de maneira verdadeiramente moralizada? A gente precisa buscar o exemplo de Jesus, para ir buscando adotar o comportamento dele, a conduta dele na nossa vida. A gente costuma dizer, eu costumo dizer, né, que muito mais importante do que o que Jesus falou, que é o que está registrado nos evangelhos, é a forma como ele agiu na vida dele enquanto ele esteve encarnado aqui na Terra. É o que ele fez, e principalmente o que ele não fez. E é isso que a gente precisa buscar adotar na nossa conduta, adotar no nosso dia a dia. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então, Allan Kardec vai dizer para a gente que a prova é uma experiência que nós buscamos para ativar o nosso progresso
e concluir a nossa depuração espiritual. E aí é interessante a gente perceber que Allan Kardec diz que passando pelas provas, a gente pode ativar o nosso progresso. Porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso, que é uma lei divina e, portanto, não pode ser interrompida. Isso significa que todos nós estamos progredindo permanentemente. Hoje, nós somos espíritos melhores do que nós éramos ontem. E amanhã, com certeza, nós seremos melhores do que nós somos hoje. Só que quando a gente passa pelas provas, que são essas situações difíceis e que exigem da gente uma conduta moralizada, a gente consegue ativar esse nosso progresso espiritual. A gente consegue acelerá-lo, porque os espíritos vão dizer para a gente frequentemente que a componente moral do nosso progresso espiritual é a mais importante. Então, é ela que vai regular se nós estamos progredindo mais rapidamente ou mais lentamente. E passar pelas provas, passar bem pelas provas, é o que permite a gente ativar esse nosso progresso rumo à nossa felicidade espiritual. E aí, quando Allan Kardec diz que nós buscamos as provas, isso significa dizer que a gente tem a liberdade de escolher quais são as provas pelas quais a gente vai passar na nossa encarnação através do nosso livre-arbítrio. Exatamente porque a lei de liberdade também é uma lei divina e todos nós também estamos submetidos a ela. A gente tendo a liberdade de escolher agir de acordo com os ensinamentos de Jesus ou em desacordo com esses ensinamentos, traz para a gente a responsabilidade dos nossos atos e das nossas consequências, e das consequências desses atos. Então, quando a gente escolhe, por livre e espontânea vontade, agir de maneira moralizada, a gente tem a responsabilidade pelas consequências, que é o mérito de a gente ter feito essa escolha no bem. Quando a gente escolhe agir em desacordo com essa lei, seja por ignorância ou seja porque a gente ainda insiste em agir em desacordo com ela, a gente também precisa ter a responsabilidade de arcar com as suas consequências. E aí, quando a gente pensa em livre-arbítrio, quando a gente pensa em lei de liberdade, muitas vezes a gente acha ou a gente entende que o nosso livre-arbítrio é absoluto. Então, Deus nos dá a liberdade da gente fazer aquilo que a gente acha melhor a partir do nosso julgamento, daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já sabe. E aí a espiritualidade vem nos alertar que não é bem assim, porque o nosso livre-arbítrio, ele é limitado, ele não é absoluto, por dois motivos principais. O primeiro deles é porque nós somos seres sociais. Para que a gente tenha sucesso na nossa jornada de aperfeiçoamento espiritual, a gente precisa conviver com outros espíritos, com outras pessoas. E aí a lei de sociedade também é uma lei divina. A gente precisa estar em contato constante com outras pessoas, porque é nesse contato que a gente consegue colocar em prática o segundo mandamento de Jesus, que é amar ao próximo como a nós mesmos, que é praticar a caridade. E Allan Kardec vai nos dizer que fora da caridade não há salvação. Uma vez que a gente obrigatoriamente convive com outros espíritos, a gente precisa respeitar os direitos das pessoas que convivem com a gente. Porque quando Deus nos criou a todos, simples, ignorantes e inexperientes, Ele nos deu os mesmos direitos. Então, a minha liberdade, ela vai até onde eu não prejudico o outro, até onde inicia o direito do outro. E, além disso, os espíritos também nos dizem que o nosso livre-arbítrio, ele se desenvolve com o nosso avanço espiritual. O que significa dizer que, quanto mais a gente conhece o mundo, quanto mais a gente conhece a lei divina, seja as leis naturais que governam a matéria, sejam as leis morais que governam a nossa vida espiritual, mais condição a gente tem de discernir, de diferenciar o bem do mal, aquilo que está de acordo com a lei divina, daquilo que se afasta dela. E, portanto, a gente tem mais liberdade para escolher entre agir no bem e agir no mal. E aí é importante a gente ressaltar também que quanto mais liberdade nós temos, mais responsabilidade nós temos. Porque uma vez que a gente tem conhecimento para discernir aquilo que é bem, aquilo que é bom,
daquilo que é mal, a gente não pode dizer que a gente não sabia que essa conduta que a gente escolheu agir era equivocada. Então, diante disso, os espíritos, quando estão muito próximos da sua condição de origem, quando eles ainda são muito simples e ignorantes, eles não têm liberdade de escolher as encarnações pelas quais eles vão passar e, consequentemente, as provas que eles vão ter que enfrentar. Então, nas nossas primeiras encarnações, quando nós encarnamos em mundos primitivos, essas encarnações, elas são compulsórias, elas são obrigatórias. E aí, ao longo dessas encarnações, os espíritos vão vivenciando diferentes experiências, vão ampliando o seu conhecimento e vão adquirindo um pouco mais de liberdade para poder escolher o gênero de provas ou o gênero de encarnação pelo qual eles vão passar. Então, essa fase de primeiras encarnações dos espíritos, quando eles ainda são muito simples e ignorantes, é muito parecido com o que acontece com as crianças pequenas. Então, a gente não dá para a criança pequena a liberdade de escolher se ela vai para a escola ou não, porque ela ainda não sabe que ir para a escola é o melhor para ela. Então, nós que somos os adultos responsáveis pela educação da criança, a gente coloca ela na escola. E aí, ao fim da sua escolarização básica, quando ela já conhece mais coisas, ela tem uma maior liberdade para escolher se ela vai continuar estudando ou não. Então, quando os espíritos avançam um pouco mais em conhecimento e têm um pouco mais de liberdade para escolher sobre a sua encarnação e sobre as suas provas, nós começamos a escolher o gênero das provas que nós vamos suportar. O tipo de provas, de situações difíceis que a gente vai encontrar quando a gente encarna. E aí é importante também destacar que os espíritos vão nos dizer que a encarnação tem como objetivo o nosso avanço espiritual, o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, a gente passar pelas provas enquanto nós estamos encarnados é o que nos auxilia a alcançar esse objetivo, que é o nosso avanço, o nosso aperfeiçoamento moral, principalmente, mas espiritual como um todo. E aí, quando a gente começa a escolher o tipo de provas pelas quais a gente vai passar, a gente começa a encarnar em planetas de provas e expiações, como o planeta Terra, onde nós estamos encarnados atualmente. Então, dizer que nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações significa dizer que nós já não estamos mais nas nossas primeiras encarnações. O que significa dizer que a gente já conhece alguma coisa sobre a lei divina, sobre as leis morais, e, portanto, a gente teve uma certa liberdade para escolher as provas pelas quais todos nós estamos passando na nossa encarnação. E aí a espiritualidade vai dizer que o que nos dirige na escolha da prova é exatamente a possibilidade de nós avançarmos mais rapidamente. Porque quando nós estamos desencarnados, a gente tem uma percepção da nossa vida espiritual que é muito mais ampla. Então, quando estamos desencarnados, nos preparando para reencarnar, a gente consegue enxergar aquele fim de iluminação e felicidade espiritual ao qual todos nós estamos destinados. E isso nos dá ânimo, isso nos inspira a gente identificar na gente o que a gente ainda precisa melhorar para alcançar essa condição e, portanto, escolher as situações que vão permitir que a gente se aperfeiçoe moralmente enquanto nós estivermos encarnados. E aí, por causa disso, a gente acaba escolhendo algumas provas que, na perspectiva material, na nossa perspectiva de encarnados, são tribulações, são dificuldades e são sofrimentos. Só que aí os espíritos vêm nos esclarecer também que as provas, elas nos permitem evitar o mal e praticar o bem, porque elas têm por finalidade exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação e todas as virtudes que existem dentro da gente, ainda na forma de potencialidade, ainda na forma de sementinhas, que nós precisamos cultivar, que nós precisamos exercitar, para que um dia elas sejam robustas e consolidadas, assim como elas são em Jesus. Então, Haroldo vai dizer numa das suas palestras que a gente precisa se acostumar a fazer uma ginástica moral, que é exatamente esse processo da gente exercitar as pequenas virtudes que já existem dentro de nós, para que elas possam ir se fortalecendo.
a gente precisa olhar para Jesus como nosso guia e o nosso modelo. Só que a gente também precisa ter a consciência de que Jesus está numa condição espiritual muito mais adiantada do que a nossa. Então, a gente não vai conseguir dormir hoje e acordar amanhã moralizado, assim como Jesus era há 2000 anos e é muito mais hoje. Então, a gente precisa ir se esforçando para, no nosso dia a dia, nas situações mais corriqueiras, nas situações mais cotidianas, a gente ir exercitando essas virtudes que já estão dentro de nós e que a gente precisa encontrar e começar a exercitá-las. Os Espíritos também nos dizem que nós nascemos nos meios onde nós podemos suportar as provas pelas quais a gente vai passar, que sempre são proporcionais às nossas forças. E aí também reside a limitação da nossa liberdade de escolha. Porque quando a gente está desencarnado e a gente vê a nossa condição, a condição espiritual a que a gente pode chegar, de uma felicidade inalterável, a gente se empolga. E aí a gente começa a querer passar por todas as provas que são necessárias para a gente melhorar. Aí a espiritualidade vai olhar para a gente e falar assim, calma, Adriana, vai com calma. Você está bem intencionada, você já entendeu algumas coisas, mas essas situações que você está pedindo para passar ainda são muito difíceis. No seu estágio evolutivo, você ainda não consegue passar por elas. Então, a gente vai dar uma aliviada, a gente vai segurar um pouco a dificuldade dessas provas, porque nesse nível menos difícil, a gente tem certeza que você consegue passar. Então, todas as situações que se colocam para a gente como provas, como dificuldades, são aquelas que a gente tem condição de suportar, por mais difíceis que elas possam parecer. E dentre essas situações difíceis pelas quais a gente passa na nossa vida, algumas delas são as provas e outras são as expiações. A palavra expiação, ela significa uma ação que tem como objetivo extrair a pureza que existe dentro de nós, sendo essa pureza exatamente as virtudes que estão contidas na lei divina, que Deus colocou na consciência de cada um de nós quando Ele nos criou. E as expiações são reparações dos erros do passado que apagam e purificam as nossas faltas por meio de um mecanismo natural da lei divina. Então, quando nós temos um pouco de liberdade de escolha, muitas vezes a gente escolhe, a gente conduz a nossa vida de forma a se afastar da lei divina, a se afastar dos ensinamentos de Jesus. Quando a gente faz isso, a gente perturba a harmonia do universo, que é determinada pelas leis divinas. Então, a gente tem a responsabilidade de reestabelecer essa harmonia, esse equilíbrio das leis divinas, através de um processo natural. E aí, dizer que isso acontece através de um processo natural, significa dizer que a gente não escolhe as expiações pelas quais a gente vai passar, da mesma forma que a gente escolhe as provas. Então, as expiações são aquelas situações da nossa vida que representam um desafio, que representam uma dificuldade, mas que trazem junto dela sofrimento, revolta e queixas contra Deus. Então, quando a gente faz uma análise da nossa vida e a gente identifica aquelas situações que são difíceis, a gente vai perceber que algumas delas a gente consegue passar por elas de maneira relativamente tranquila e equilibrada. E outras nos causam revoltas. Essas aí são as expiações, porque são experiências que a gente precisa passar de maneira compulsória e obrigatória para a gente reestabelecer essa harmonia das leis divinas que nós mesmos perturbamos com a nossa liberdade de escolha no passado. E aí os espíritos vão dizer para a gente que as vicissitudes, as dificuldades da vida terrena, elas são ao mesmo tempo expiações de faltas passadas e provas para o futuro. Porque como a expiação também é uma situação difícil, quando a gente passa bem por ela, a gente consegue exercitar as nossas virtudes, a gente consegue sair dela mais virtuoso, mais fortalecido moralmente. E aí é importante, quando a gente fala da diferença entre as provas e as expiações, a gente entender que essa é uma diferença didática, para que a gente não fique gastando o tempo da nossa encarnação
e todos os recursos que Deus nos concede, para a gente identificar se essa dificuldade aqui é uma prova ou expiação, se a outra é uma prova ou uma expiação. Porque, no fim das contas, os dois tipos de experiência têm como objetivo que a gente se aperfeiçoe moralmente. Então, ao invés da gente ficar investindo o nosso tempo e os nossos recursos para identificar o que é prova ou o que é expiação, mais importante é a gente investir o nosso tempo, o conhecimento que Deus permite que a gente acumule e os nossos recursos para a gente passar tanto pelas provas quanto pelas expiações e quanto às situações que na nossa perspectiva são de felicidade, são de abundância, com coragem, resignação, fé, perseverança, submissão à vontade de Deus. Porque quando a gente encarna toda aquela perspectiva espiritual da nossa vida, quando nós estávamos desencarnados, fica embaçada, porque a matéria, por ser muito densa, ela confunde os nossos sentidos espirituais, eles não ficam tão aguçados. Então, quando a gente chega nas nossas provas, enquanto a gente está encarnado, elas são muito difíceis, elas podem muitas vezes ser muito dolorosas, e a gente não entende o porquê da gente estar passando por aquilo. Então, é nesse momento que é importantíssimo a gente se lembrar da perspectiva espiritual que a doutrina espírita traz para a gente, da nossa vida enquanto espíritos imortais, que a nossa encarnação é uma passagem, é um período transitório da nossa vida que é eterna, da nossa fé, de que se Deus está permitindo que a gente passe por essa situação difícil, por mais que a gente não compreenda o porquê e o para quê, a gente precisa ter a consciência de que ele permitiu que a gente passasse por isso porque existe uma causa justa, de nossa responsabilidade, porque nós utilizamos a nossa liberdade de maneira inadequada. Mas mais importante do que isso, ele permite que a gente passe por essa dificuldade porque ele sabe que passando por ela, a gente consegue se aperfeiçoar, a gente consegue se tornar mais virtuoso e mais moralizado, e, portanto, a gente vai sair dessa dificuldade muito mais fortalecido e muito melhor do que quando a gente entrou nela, do que quando ela começou na nossa vida. E aí quando a gente escolhe fazer isso, é o segundo momento que a gente escolhe as nossas provas. Então, o primeiro momento é antes da gente encarnar, que a gente vai escolher por quais situações a gente quer passar para a gente se aperfeiçoar moralmente. Quando a gente encarna e a gente se vê diante das provas, a gente tem a liberdade de agir dessa maneira, com coragem, com fé, com resignação, aquelas que a gente já tem dentro da gente, ou a gente continuar teimando em se afastar da lei divina, em questionar a bondade e a misericórdia divina, e em passar por essas experiências com revolta. Porque quanto mais a gente avança na vida presente, então quando a gente passa bem pelas dificuldades, pelas provas e pelas expiações, menos penosas vão sendo as provas seguintes, exatamente porque a gente sai delas bem fortalecido, mais fortalecido. Então, quando a gente escolhe passar bem pelas nossas provas, a gente também está escolhendo as nossas provas futuras. Não porque elas vão ser mais fáceis, mas porque quando elas vierem, nós estaremos mais fortalecidos. Nós estaremos mais equilibrados, com mais coragem, com mais fé, com mais resignação. Então, vai ser mais fácil a gente passar pela provação e pela expiação que a gente tiver que passar no futuro. Os espíritos que são muito moralizados, os espíritos que já são bastante evoluídos, eles não encaram essas situações que para nós são provas e expiações como aflições ou como dificuldades, mas eles encaram como sendo oportunidades de crescimento espiritual. Jesus foi o espírito mais perfeito, mais virtuoso que já encarnou na Terra. E ele aceitou encarnar nesse planeta, ainda muito imperfeito, por amor a nós, porque ele aceitou uma missão divina de vir nos revelar a lei de Deus e de nos ensinar o caminho que a gente precisa seguir para a gente chegar nessa condição de felicidade que ele já chegou. E quando a gente olha para a história de Jesus, a gente percebe o tanto de dificuldades, na nossa perspectiva, limitada e imperfeita, pela qual ele teve que passar. Então, Jesus, ele era incompreendido pela sua família, pelas pessoas que conviviam com ele, antes e depois de iniciar o seu apostolado.
Jesus foi traído por um dos seus discípulos, que foi Judas. Ele foi preso, julgado e condenado injustamente. Ele teve que passar por toda a experiência do Calvário, sendo humilhado, escrachado em praça pública. Jesus foi torturado, porque a crucificação era um método de tortura naquela sociedade. E, finalmente, ele foi assassinado. Ele foi executado pelo Estado injustamente. Então, quando a gente, na nossa condição espiritual, ainda imperfeita, olha para toda essa experiência que Jesus teve que passar, a nós nos parece uma desgraça muito grande, porque é uma prova muito difícil. É um sofrimento que talvez não, com certeza, nenhum de nós tem condição de passar. Só que para Jesus, aquilo ali não foi uma dificuldade, não foi um sofrimento, não foi uma aflição, mas foi uma oportunidade de ele testemunhar as suas virtudes, de ele testemunhar a sua fé em Deus e de cumprir a sua missão. Então, com certeza, Jesus saiu dessa experiência toda ainda mais virtuoso e ainda mais moralizado do que ele já era. E aí os espíritos vão dizer para a gente que a verdadeira desgraça, ela está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Então, quando a gente pensa qual foi a consequência de Jesus ter passado por toda essa situação sem precisar, porque ele não tinha mais que passar por provas, ele não tinha mais o que espiar enquanto ele esteve aqui encarnado na Terra. Foi essa postura de Jesus, humilde, pacífica, resignada, amorosa, porque quando ele está prestes a desencarnar, ele ainda pede a Deus que nos perdoe, que deu a força para a sua doutrina, logo no período após a sua crucificação e até hoje. Então, nos romances de Emmanuel, lá na época do cristianismo primitivo, a gente vê várias vezes as pessoas dizendo, Saulo de Tarso, né, coloca isso lá no Paulo Estevão, o que esse homem tem que ele conseguiu passar por essa dificuldade tão grande, por essa prova tão difícil, de uma maneira tão equilibrada, de uma maneira tão resignada. Então, as consequências do fato, as consequências dessa experiência que Jesus passou, que na nossa perspectiva é muito dolorosa e é muito difícil, foram boas, porque isso aconteceu que o cristianismo tem a força que tem e teve a força que teve historicamente para poder ser espalhado por todo o planeta. Então, Jesus passar por essa situação toda não foi ruim, porque as consequências dessa experiência pela qual ele passou também não foi ruim. Então, a gente precisa se acostumar a olhar para as coisas que acontecem na nossa vida material com essa perspectiva espiritual. E aí, de novo, a importância dos esclarecimentos que a doutrina espírita vem nos trazer sobre a nossa vida espiritual. Quando a gente está encarnado, as facilidades da vida material calam a nossa consciência, comprimem o nosso pensamento e nos atordoam com relação ao futuro, porque elas entorpecem a nossa alma. Então, a gente precisa se utilizar de todo o conhecimento que a doutrina espírita nos coloca para a gente saber que isso, tudo que a gente passa aqui na nossa vida, as provações, as expiações e as experiências que são felizes também, a gente precisa olhar para elas numa perspectiva mais ampla, de espíritos imortais. Então, qual é a diferença que faz na nossa vida enquanto espíritos imortais, se hoje, nesse momento, a gente está com a conta recheada de dinheiro ou a gente está cheio de dívida para pagar? Os espíritos vão dizer que aquilo que a gente entende como infelicidade na nossa perspectiva de encarnados cessa com a morte do corpo físico. Então, quando o nosso corpo físico morrer e todos nós que estamos encarnados vamos passar por essa experiência da morte do corpo físico, toda a riqueza material que a gente tem vai ficar e a gente não vai poder levar com a gente. E aí a parte boa é que as dívidas também vão ficar para as pessoas que ficarem encarnadas. O que a gente leva verdadeiramente na nossa vida? Todas aquelas coisas que são imperecíveis. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as virtudes que a gente consegue constituir, os vínculos que a gente estabelece com as pessoas que convivem com a gente, sejam eles vínculos de amor ou de desamor. E aí a gente tem a liberdade de escolher o que a gente vai constituir. E aí os espíritos também dizem que, embora a felicidade real ainda não seja desse mundo, porque a nossa felicidade real é a felicidade espiritual, nós podemos encontrá-la relativamente, não nos gozos materiais, mas nos gozos da alma.
porque a perspectiva, o ponto de vista que a doutrina espírita confere para a gente da nossa vida espiritual, faz a gente perceber que todas essas coisas materiais, elas são transitórias, e que, portanto, a gente precisa se utilizar delas como instrumentos para que a gente consiga passar bem pelas provas que a gente está passando, constituir as nossas virtudes e sair dessa encarnação mais avançados e mais aperfeiçoados espiritualmente. E aí eles também nos dizem que a fatalidade não está jamais nos atos da vida moral. O que significa dizer que na nossa conduta cotidiana, a gente sempre tem a escolha de agir de acordo com a lei divina, de agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Por mais difícil que possa parecer essa prova ou essa expiação pela qual a gente está passando. E aí Emmanuel tem uma mensagem, está lá no Caminho, Verdade e Vida, em que ele vai comentar um versículo de quando Judas chega para trair Jesus, para entregar Jesus para o exército romano. Então ele se aproxima de Jesus e Jesus pergunta: amigo, a que vieste? E aí Emmanuel vai dizer que com toda a grandiosidade espiritual que Jesus tinha, a sua percepção espiritual, ele sabia a que Judas estava vindo, que Judas iria entregá-lo para o exército romano e toda aquela situação de testemunho viria depois. Só que Jesus deu para Judas, até o último instante, a liberdade de ele escolher agir de maneira diferente. Então, a fatalidade não está jamais nos atos da nossa vida moral, porque diante das dificuldades mais dolorosas e mais complexas que a gente enfrenta na nossa vida, a gente sempre pode escolher agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, agir de acordo com a lei divina. E, de novo, a gente tem condição, a gente tem a força moral necessária para a gente agir dessa forma. Por quê? Apesar de as nossas imperfeições, as nossas tentações e as nossas más tendências estarem dentro de nós, a gente sempre tem a liberdade de escolher calar, fechar os ouvidos para essas vozes que podem estar dentro da gente ou que podem estar fora da gente no mundo material, que constantemente nos convida e nos incita a agir em desacordo com os ensinamentos de Jesus. Só que a gente também traz dentro da gente a intuição das dificuldades pelas quais a gente vai passar na nossa vida. E mais importante do que isso, a gente traz as virtudes que vão nos permitir passar bem por essas experiências na nossa consciência, na forma de uma sementinha, na forma de potencialidades. Então, a gente pode usar a nossa liberdade e a nossa vontade para ceder ou resistir a essas más tendências. E Jesus nos ensinou no Pai Nosso a pedir isso a Deus. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, a nossa liberdade de escolha das provas pelas quais a gente passa, ela acontece em vários momentos. Quando a gente escolhe passar por elas, e se Deus permitiu que a gente passasse pelas dificuldades que nós estamos passando, é porque a gente tem condição de passar bem por elas. Quando a gente se vê diante delas, que a gente pode escolher agir de maneira resignada e virtuosa, ou ficar se descabelando, se desesperando e se revoltando contra Deus. E quando a gente escolhe passar bem por elas, a gente escolhe as provas que vão vir no futuro, porque a gente sai delas mais fortalecido e, portanto, a gente passa pelas provas que virão mais equilibrados. Quando a gente se mantém dessa forma revoltada e teimosa, de não agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, acontece na nossa vida espiritual igual acontece na escola. A gente reprova de ano, e aí a gente precisa repassar por todo aquele aprendizado, por todo aquele conhecimento de novo, e enfrentar a nossa prova de novo, quando, finalmente, em algum momento, a gente vai ter a força moral necessária para escolher agir da maneira como Jesus nos ensinou, como Jesus nos exemplificou. Então, eu desejo sinceramente que todos nós possamos encontrar dentro de nós essa força, que a lei divina que está na nossa consciência possa vibrar e nos dar a força para a gente escolher agir de acordo com os ensinamentos de Jesus em todas as provações pelas quais nós vamos passar. Fiquem todos com Deus e boa noite. Boa noite, Adriana. Então, ótima palestra, né, pessoal? Tudo
tudo que foi falado ali, tão importante para cada um de nós. Então, obrigada, foi muito boa. E a gente encerra essa noite, e antes de encerrar, eu só quero falar que a gente possa reproduzir esse link das quartas-feiras, né, das palestras online, que são todas elas muito boas. Cada quarta-feira é um palestrante, e é uma palestra tão grandiosa quanto a de hoje. Então, vale a pena a gente fazer essa divulgação, né, distribuir esse link aí para muita gente, e é isso. Então, que quarta-feira possamos estarmos todos aqui novamente, e agora eu peço a todos que feche os olhos, que mentalize a figura de Jesus, esse mestre tão, tão bondoso, que ele possa nos iluminar nessa noite, que possamos adormecer, que no nosso sono tenhamos encontros salutares com os nossos mentores, com o trabalho, e que possamos nos fortalecer a cada manhã, para o nosso dia, e a nossa semana. Então, assim, com palavras tão inspiradoras, possamos refletir sobre tudo, sobre nossas dificuldades, nossas capacidades, sobre toda a bondade que nos cerca, que vem de Deus, que é o nosso Pai maior. Então, que possamos sermos gratos a essa bondade e a Jesus, e que tenhamos essa força ao amanhecer, e assim a gente possa executar mais um dia de nossa tarefa aqui na Terra. Obrigada a Deus, a todos, e assim seja.